E aí, tranquilos? No começo do filme, conhecemos Brooke, uma jovem que acabou de se transformar em zumbi. Ela tenta atacar sua própria família, mas seu irmão, Barry, a impede e lhe dá um frasco de sangue humano. Isso a faz voltar ao normal. Logo, descobrimos que Brooke é um tipo de híbrido. Quando foi infectada, sua transformação não se completou. Apesar de lutar contra seus instintos zumbis, ela consegue se controlar, desde que continue bebendo sangue humano. Além disso, por ser um híbrido, ela desenvolveu uma habilidade especial. Consegue controlar zumbis totalmente transformados apenas com sua mente. Já Barry, seu irmão, tem sangue do tipo A negativo e ainda não foi mordido, o que faz dele um dos poucos humanos sobreviventes. Do outro lado do deserto, conhecemos Reese, um ex-soldado que aprendeu a se virar nesse mundo caótico. Ele vive em um bunker protegido e usa sangue de zumbi como combustível. Os zumbis exalam um gás extremamente inflamável, e essa substância também está presente no sangue deles, servindo como fonte de energia. A rotina de Reese começa com exercícios físicos e a ingestão de uma pílula amarela misteriosa. Depois, ele sai para caçar zumbis, o que não é difícil, já que eles estão por toda parte. Ele captura alguns e os usa em seus dispositivos mecânicos. Ao serem subornados com carne, os zumbis movem braços e pernas, o que permite a Reese gerar eletricidade para seu bunker. Além disso, ele treina combate corpo a corpo com os zumbis presos para manter sua força e resistência. Certo dia, ele vê um híbrido pilotando uma moto perto de seu forte. Ele rapidamente o derruba e, ao perceber que se trata de um híbrido, decide capturá-lo. Em seguida, leva o homem para um laboratório comandado pelo governo, que tenta desesperadamente encontrar uma cura para o vírus. Nesse laboratório, o principal pesquisador é chamado de Aranha. Ele realiza experimentos nos híbridos na esperança de descobrir um antídoto. O local é fortemente protegido por soldados, para evitar ataques de inimigos. Reese trabalha para esse laboratório, capturando híbridos e levando-os para análise. Seu maior desejo é que o mundo volte ao normal. E como recompensa, ele recebe pílulas amarelas, que garantem imunidade temporária contra o vírus. Naquele dia, Reese recebe uma nova missão: encontrar duas irmãs híbridas, Maxie e Grace. Ele acredita estar ajudando a humanidade e, por isso, se esforça ao máximo para cumprir sua tarefa. Enquanto isso, Maxie e Grace estão dirigindo em direção a um esconderijo secreto. No entanto, Grace começa a perder o controle e seus instintos de zumbi assumem o comando. Ela tenta resistir, mas falha. Felizmente, Maxie age rápido e lhe dá um frasco de sangue, que a faz voltar ao normal. Perto dali, Reese está escondida em um campo, esperando pelo momento certo para atacar. Quando as irmãs se aproximam, ele age e capota o carro delas. Grace, que está menos ferida, sai do veículo e enfrenta Reese em uma luta intensa. Mas, como ele é um soldado treinado, acaba levando a melhor. Sem se preocupar em verificar se há mais alguém no carro, Reese captura Grace e vai embora, deixando Maxie para trás. Mais tarde, Maxie sai dos destroços e percebe que sua irmã foi sequestrada. Enquanto isso, no caminho para o laboratório, Grace desperta em sua forma zumbi. Isso a torna ainda mais forte e agressiva, dificultando a tarefa de Reese. No entanto, ele consegue convencê-la a beber sangue, fazendo com que volte ao normal. No laboratório, vemos a Aranha usar um híbrido para criar um antídoto que impede temporariamente a transformação. Ele testa a substância em si mesmo, mas é flagrado no meio do experimento pelo coronel e um soldado. Eles apontam suas armas para a Aranha, acusando-o de desperdiçar recursos do governo, mas o coronel surpreende a todos ao matar um de seus próprios soldados antes que a Aranha seja eliminado. Logo, descobrimos que tanto o coronel quanto a Aranha foram mordidos por zumbis no passado. Desde então, eles vêm usando o sangue dos híbridos para criar um medicamento que retarda a transformação e os mantém vivos. Algum tempo depois, Reese chega ao laboratório e entrega Grace ao coronel antes de ir embora. No caminho de volta para casa, seu carro para de funcionar e ele precisa usar sangue de zumbi para religá-lo. Durante todo esse tempo, Maxie o observa escondida. Quando ele se distrai, ela pula na traseira do veículo e segue junto sem ser notada. Ao chegar em casa, Reese atrai os zumbis com luzes fortes e entra em seu bunker. Porém, à noite, as luzes se apagam de repente. Com cautela, ele sai para reiniciar o gerador, mas acaba cara a cara com Maxie. Antes que ele possa reagir, ela o nocauteia. Na manhã seguinte, ao acordar, Reese se vê sob ameaça. Maxie exige saber onde sua irmã está.
Sem ter outra opção, ele concorda em levá-la ao laboratório. Durante a viagem, Max encontra uma foto dela e de Grace e pergunta o que Reese faz da vida. Ele responde vagamente que recebeu ordens para capturá-las. Aproveitando a distração da conversa, Reese consegue pegar a arma e no final, Maxie acaba amarrada ao banco do carro. Ele a leva até o coronel, onde os soldados a retiram à força. Nesse momento, Reese e o coronel entram em um confronto verbal, principalmente quando o coronel zomba da morte do irmão falecido de Reese, que também era um soldado. O desentendimento rapidamente se transforma em uma briga, e Reese atira no coronel e em seus soldados. Ele foge, mas não sem antes resgatar Maxie. No entanto, logo depois, o coronel ferido e seus soldados os perseguem e usam suas armas para derrubá-lo. Quando Reese desperta, ele percebe que está pendurado em uma árvore. O coronel, sádico, provoca Reese sobre a morte de seu irmão, que foi queimado vivo por inimigos. O responsável por sua morte não foi outro senão Barry, o homem que vimos no início do filme. Após a revelação, Reese é deixado para morrer, com zumbis cada vez mais próximos. Ele se esforça para se segurar na árvore, mas não aguenta por muito tempo. Um zumbi está prestes a mordê-lo quando de repente todas as criaturas congelam. Confuso, Reese olha para frente e vê Brooke e seu grupo diante dele. Descobrimos que Maxie é amiga de Brooke e os trouxe ali para resgatar Reese, já que ele havia salvo sua vida antes. Mais uma vez, eles o fazem refém e exigem que revele onde Grace está. Reese resiste, mas ao reconhecer Barry como o assassino de seu irmão, ele se enfurece. Brooke e os zumbis o atacam, deixando-o sem escolha a não ser cooperar. Ele então revela tudo o que sabe sobre o coronel e a aranha, ainda acreditando que os dois estão trabalhando para encontrar uma cura. Porém, ele não imagina que o laboratório não está buscando solução alguma. Algumas horas depois, o grupo invade o laboratório e encontra corpos de zumbis em decomposição. Fica claro que os cientistas estão realizando experimentos brutais, e eles sabem que precisam impedir que Grace seja sacrificada. Além disso, descobrem que as pílulas amarelas são feitas a partir dos restos dos cadáveres armazenados em um tanque. Barry encontra o corpo do híbrido que Reese havia levado ao laboratório. Um dos funcionários revela que todos os híbridos capturados são mortos, pois seu sangue é usado para criar o soro que mantém o coronel vivo, enquanto seus restos são transformados nas pílulas amarelas. Reese fica chocado. Durante todo esse tempo, ele acreditava que os híbridos não estavam sendo feridos, apenas estudados. Ao perceber que foi enganado, ele é tomado pela raiva e mata o funcionário. Brooke então usa seus poderes para controlar uma horda de zumbis e os envia para o laboratório, eliminando todos que estiverem no caminho. Enquanto os soldados são massacrados, Maxie entra em uma cápsula e é lançada para dentro do bunker. A partir daí, ela se infiltra pelo sistema de ventilação em busca de sua irmã. Enquanto isso, o restante do grupo invade o laboratório pela entrada principal, distraindo o coronel e a aranha. Eles avançam pelo prédio, matando qualquer um que tente impedi-los, até finalmente chegarem à sala de controle, onde os dois vilões os aguardam. Brooke finalmente chega à sala principal e encontra a aranha lá dentro. Ele apresenta sua mais nova criação, o ciborgue zumbi mais perigoso já feito. Sem perder tempo, Brooke ordena que seu exército de zumbis ataque a criatura, mas eles não são páreo para ela. A aranha está usando seus próprios braços para controlar o ciborgue, tornando-o ainda mais letal. Os zumbis são brutalmente exterminados, sobrando apenas Brooke. No fim, o ciborgue a ataca com força, lançando-a contra a parede. Sem chances de vencer em combate direto, ela só pode esperar por um milagre. E quando ele está prestes a matá-la, algo inesperado acontece. Seu braço para de funcionar. Isso acontece porque Grace, que está amarrada em um canto da sala, usa seus poderes para controlar o corpo de aranha, impedindo seus movimentos. Como ele também é meio zumbi e tem atrasado sua transformação com o sangue dos híbridos, a técnica de controle mental funciona contra ele. Aproveitando a distração, Brooke parte para o ataque contra o ciborgue, enquanto a aranha tenta resistir ao controle de Grace. Porém, ele logo recupera o controle e volta a lutar, mais forte do que antes. Brooke se vê em perigo novamente, mas dessa vez ela consegue eletrocutar o ciborgue antes que ele possa atacá-la, finalmente derrotando-o. Lá fora, Barry e Reese enfrentam o coronel. Armado com uma pistola, ele leva vantagem sobre os dois e está a segundos de matá-los quando Maxie chega, apontando sua arma para ele. Sem hesitar,
ela atira e o mata, salvando os outros. No entanto, a situação se complica quando Brooke começa a se transformar em zumbi. Ela precisa desesperadamente de um frasco de sangue, mas ninguém tem um. Fora de controle, ela ataca Maxie, forçando-a a se esconder dentro de uma jaula. Algum tempo depois, Maxie encontra uma bolsa de sangue e a entrega a Brooke, que finalmente se acalma. Quando recobra a consciência, Brooke percebe algo terrível. Ela mordeu o próprio irmão. Ao mesmo tempo, Aranha captura Grace e foge através de uma cápsula de escape. Antes de partir, ele ativa o modo de autodestruição do laboratório. O grupo tem apenas 30 segundos antes da explosão. Sem outra saída, Barry e Brooke decidem sacrificar suas vidas e usam seu próprio sangue como combustível para lançar Reese e Maxie para fora do laboratório pela cápsula de fuga. O plano dá certo e os dois conseguem escapar segundos antes do local explodir, matando Barry e Brooke. Do lado de fora, Aranha está extraindo sangue de Grace para produzir seu antídoto. No entanto, um soldado aliado descobre que ele também é um zumbi. Sem o coronel para protegê-lo, os soldados tentam matá-lo. Irritado com a interferência, Aranha reage e os elimina sem piedade. Enquanto isso, Reese e Maxie chegam ao esconderijo e encontram Grace inconsciente e ferida. Furioso, Reese enfrenta a Aranha em uma luta intensa. Porém, devido ao sangue híbrido que corre em suas veias, a Aranha é muito mais forte e rapidamente domina Reese. Prestes a matá-lo, ele é surpreendido quando Grace desperta e o esfaqueia até a morte. Mas ela não para por aí. Tomada pela raiva, ela rasga seu abdômen brutalmente, garantindo que ele nunca mais volte. Na cena final, Maxie entrega a Reese uma pílula amarela, pois ele está prestes a se transformar. Ela o convida para se juntar ao grupo. O filme termina com uma reviravolta surpreendente. Brooke e Barry emergem dos destroços do laboratório, vivos e ilesos.